Caro telespectador, telespectadora, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. É uma revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. Nós estamos estudando neste trimestre temas ligados à evangelização, e a lição que nós vamos estudar hoje, que também será estudada no próximo domingo na Escola Dominical, é a lição de número 10, que tem por título O Poder da Evangelização na Família. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a verdade prática, a salvação pela fé em Jesus, deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Muito bem, meu irmão, minha irmã, eu e o professor Soares já estamos aqui prontos para dar início à nossa conversa, ao nosso debate sobre o assunto de hoje. Queremos convidá-lo e convidá-la a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Essa nova lição, a lição número 10, vamos tratar de um tema realmente extremamente importante, tratando sobre a família, o poder da evangelização na família. É importante realmente, a família é um núcleo extremamente importante que nós vamos aqui debater, a minha pessoa, o pastor José Roberto. Realmente um tema extremamente relevante dentro desse trimestre, tratando realmente sobre o desafio da evangelização. E a família jamais poderia ficar de fora. Mas é importante aqui destacar, meu querido irmão, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, dois temas importantes, a questão da evangelização, que nós já estamos aqui aprendendo, e também a questão da família. O que vem a ser a família? Antes de eu adentrar aqui na introdução, para o enriquecimento
desse maravilhoso debate, né, na Escola Bíblica Dominical em Debate, que vem a ser. Existem muitas definições do que vem a ser família. Nós podemos dizer que a família, na verdade, é o nosso porto seguro. A família é um local, é um lugar onde a gente desenvolve os nossos princípios, onde eles são enraizados, alicerçados em toda a nossa existência, em toda a nossa caminhada de fé. É na família realmente onde a gente encontra esses princípios, esses valores que vão sendo enraizados em toda a nossa existência. Nós podemos dizer também que a família é uma ideia divina, né? A família foi instituída por Deus. A família ela não é um projeto da sociologia, não é um projeto de humanismo realmente aí propagado nos 4 cantos da terra. Não. A família realmente é uma ideia divina, é um projeto, é o maior patrimônio que Deus legou ao ser humano, é a família. A família está no centro da vontade de Deus. Se não está, deve estar no centro da vontade de Deus. Há uma expressão muito interessante sobre a questão da família que eu quero compartilhar convosco aqui. Nenhum sucesso vai compensar o fracasso da família, porque a família é o núcleo, né? É a gênese, é o começo de todas as coisas que Deus assim criara de uma forma maravilhosa. A família como instituição divina, ou não simplesmente uma instituição moral ou social. A família, nós podemos dizer que é a célula máter da sociedade. A família é o começo de todas as coisas. Então nós somos felizes porque temos família, e se você não tem a família, você pode fazer parte da família de Deus. Através da pessoa bendita e eterna Jesus, aceitando como seu único e suficiente Salvador, fazendo parte dessa grande família. Então a família é importante que o professor da Escola Bíblica Dominical, na sua respectiva classe, possa trazer algumas definições do que vem a ser família. E hoje, né, vamos tratar de uma família interessante, né, trazendo algumas orientações concernendo a questão da família. O texto bíblico em classe se encontra no livro de Atos Apóstolos, no 2º volume de Lucas, né? O historiador Lucas, com muita maestria, com muita habilidade e inspiração da parte de Deus, nos lega e nos traz informações, orientações realmente maravilhosas sobre a questão da família, onde o poder da evangelização realmente tem que atingir a família de sobremodo. E aí ele começa traçando aqui um episódio um tanto quanto interessante, que nós vamos aqui debatendo ao longo aqui no nosso programa, relacionado ao carcereiro de Filipos, né? Nós vamos aqui mais adiante trazer algumas explicações sobre esse episódio tão interessante, né? Que realmente foi impactado pelo poder do evangelho na família desse Filipo, do carcereiro de Filipos. E logo aqui na introdução, né, o evangelista Lucas traz a questão do carcereiro de Filipos, destacando a sua família, né, que foi impactada pelo evangelho de Cristo Jesus. Então, como responsável de guardar, né, Paulo e Silas ali naquele presídio, né? Tinha toda uma responsabilidade nos seus ombros, e diz o episódio aqui que em determinado momento, penso eu, interpreto eu, entendo ele, que ele tira um cochilozinho, vamos dizer assim, e aí cai um grande raio, né? Um grande terremoto, vamos dizer assim, e realmente destrói aquele cárcere. E aí o mesmo, né? Preocupados se as duas pessoas que estavam ali, no caso Paulo e Silas, tinham saído, mas tenta tirar sua própria vida, e o apóstolo Paulo, com muita sabedoria e inspiração da parte do nosso Deus, orienta o mesmo para que não tirasse a sua própria vida, porque eles mesmos não iriam fugir para lugar algum. É muito interessante, pastor Zé Roberto, a gente meditar e refletir nesse episódio, né, do carcereiro de Filipe, destacando a questão, né, de que parece algo meio paradoxal, né, onde se fôssemos qualquer um de nós, estaremos realmente aflitos, angustiados, mas os dois homens de Deus realmente ficaram orando e cantando, louvando e enaltecendo o nome de Deus. É isso mesmo. E o capítulo 16, professor Soares, diz que eles estavam todos presos ali e, como você bem ressaltou, eles começam a louvar, a glorificar a Deus, mesmo naquela condição e naquela situação adversa. E, de repente, quando ocorre esse terremoto, as portas dos cárceres se abrem, alguns saem, e ele fica assustado e temeroso, e imagino eu, pensando que se fugissem os prisioneiros, o Império Romano tiraria a vida dele, do próprio carcereiro. E aí ele lança mão ali
de uma arma, certamente, vai tirar a própria vida. E Paulo, quando vê aquela situação, diz: homem, não faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E ele, vendo a seriedade daqueles homens, faz uma pergunta que é fundamental para a nossa lição de hoje, que é a pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16 e 30. E a resposta de Paulo, no versículo 31, Atos 16 e 31, é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu aproveito aqui para fazer um esclarecimento. Isso aqui não é uma promessa, e essa crença não se dá, como não se deu, de forma automática. As pessoas precisam também crer. Quando uma pessoa da família crê, não quer dizer que todos obrigatoriamente irão crer automaticamente. É preciso que esse versículo seja interpretado no contexto da cultura do primeiro século, uma sociedade patriarcal, e quando um pai tomava uma decisão, era comum o restante da família seguir. Não precisa ir muito longe, nós temos historicamente, nas décadas de 70, 80, no Brasil, quando um patriarca tomava uma decisão de se tornar evangélico, a família seguia, né? Ainda que não necessariamente todos tivessem tomado uma decisão por Cristo, e digo até, tivessem nascido de novo. Nós estamos fazendo essa interpretação e dando essa orientação, porque isso será importante para a aula de hoje e para a nossa aula domingo na escola dominical, até porque o comentarista vai seguir por este caminho. Nós precisamos fazer alguma coisa para a salvação dos nossos familiares. Evidentemente, uma família que já é cristã, os filhos são criados no Evangelho, é muito mais fácil do que, de repente, alguém que creu, um cônjuge, o marido ou a mulher, que terá que evangelizar o seu cônjuge e, às vezes, ter que evangelizar também os seus filhos. Então, existem casos e casos que precisam ser avaliados de forma independente e avaliado a partir de determinado contexto especificamente, para evitar generalizações, né? Então, só esse esclarecimento aqui não é uma promessa, sinto dizer, mas se você creu, você precisa também ganhar os seus familiares para Jesus. Porque você creu, isso não quer dizer que todos os membros da sua família irão crer. Não é isso, professor? Perfeitamente. E é interessante aqui destacar também a decisão do carcereiro abrangeu toda a sua família, como você destacou muito bem. O seu campo realmente é vasto, e o campo missionário começa no nosso lar. Isso. A partir do nosso lar, realmente, eu fico imaginando, pastor Zé Roberto, que muitas vezes a gente quer ser missionário na África, na Inglaterra, na Europa, e isso não consegue evangelizar o nosso vizinho, a nossa própria família. Parece algo meio contraditório, né? Então, precisamos nos policiar, fazer uma análise sim, introspectiva realmente na nossa visão missionária, para que inicialmente possamos atingir a nossa família, primeiro impactar com o poder do Evangelho, e aí sim, aí Deus vai abrindo as portas e a gente vai para onde Deus assim designar. Isso mesmo. E o primeiro ponto da nossa lição tem por título Evangelizando os Filhos. Então, o que é que nós podemos fazer para ganhar os nossos filhos para Jesus? Nós temos aqui o ponto 1.1, que fala sobre por meio do culto doméstico. Então, o que é o culto doméstico? Então, o culto doméstico é um culto que é realizado nos lares, apenas os membros da família, o pai, a mãe, os filhos, eles se reúnem sistematicamente dentro das possibilidades e dentro do cronograma familiar, dando-lhe a devida prioridade, para que seja um momento de se ler a Bíblia, de se meditar na palavra de Deus, se cantar um hino, se fazer orações no entorno dos temas familiares, um momento devocional, um momento de culto interno no escopo ou dentro do ambiente familiar. Então é importante que se cultive o culto doméstico, o culto que é realizado nos lares. Muitas famílias têm sido ricamente abençoadas por causa dessa prática. Evidentemente, tem sido cada vez mais difícil por causa do ritmo acelerado das pessoas da modernidade, as inúmeras atribuições e responsabilidades do pai, da mãe e dos filhos nos lares, mas é importante que seja feito, ainda que por um
tempo mínimo de tempo, por um tempo curto, 10, 15, 20 minutos, mesmo que seja uma vez por semana ou quinzenalmente, mas é importante que se mantenha a regularidade na realização do culto doméstico, como uma forma de instruir principalmente os filhos para que eles possam crescer no temor do Senhor e na palavra de Deus. Não é isso? Perfeitamente, professor Zé Roberto. Realmente o culto doméstico é algo que precisamos resgatar, né, urgentemente, essa prática tão importante, tão íntegra, né, tão benéfica para a família de uma forma geral e simples, né? Como você destacou muito bem, a questão da leitura da palavra do Senhor, a questão da oração, do hábito. Eu entendo que o culto doméstico não deve ser aquele culto prolongado, né, mas algo sucinto, objetivo, né, que a gente possa criar um hábito para que realmente possamos nos edificar e edificar, acima de tudo, a família, né, o seu familiar. Então é uma prática realmente extremamente salutar, que toda a comunidade cristã está convocada realmente a cultivar esse hábito tão maravilhoso. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos abordando aqui a lição de número 10, o poder da evangelização na família. Nós já ressaltamos aqui no primeiro ponto a importância do culto doméstico como forma evangelizadora de ganhar principalmente os nossos filhos para Jesus. E 1.2 fala sobre através dos símbolos cristãos. Então existem alguns símbolos que relembram, remetem aos valores do cristianismo. Desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, Deus já havia orientado através de Moisés para que os pais ensinassem os seus filhos, inclusive usando símbolos rituais e até monumentos para fazer com que os filhos lembrassem da misericórdia e da graça de Deus. Eu lembro aqui, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, eles colocaram lá um monumento de pedras e Deus orientou através de Josué para que aquele monumento fosse erguido, para que quando as crianças perguntassem qual a razão, o motivo daquele monumento ali, e ele respondesse, isso é uma memória daquilo que Deus nos fez, nos deixou e nos permitiu passar pelo Rio Jordão a pé enxuto. Então, alguns símbolos, às vezes, podem ser utilizados, contanto que com o devido cuidado, para que esses símbolos não sejam transformados em objeto de culto, mas é natural, é normal que alguns símbolos sejam mantidos em casa. A própria Bíblia, é importante que ela esteja acessível e à vontade para que as crianças e os filhos possam ter acesso. É possível que você tenha um quadro, é possível que você tenha um símbolo que identifique com o cristianismo. Eu, particularmente, gosto muito de usar no terno um símbolo do peixe,
né, que remete ao cristianismo, e alguém às vezes pergunta, o que é que esse peixe quer dizer aí no paletó, no seu terno? E é uma oportunidade de eu falar e mostrar que o símbolo, o peixe foi o primeiro símbolo dos cristãos lá do primeiro século da era cristã. Então, tem alguns símbolos importantes, que se tenha materiais evangélicos que favoreçam a evangelização em casa. Ouvir a boa música evangélica, cristãos que compõem hinos especializados para as crianças, existem CDs, DVDs, material disponível na internet, que é direcionado para as crianças, para o culto infantil, para ensinar a palavra de Deus às crianças. Filmes bíblicos, séries bíblicas, são instrumentos e materiais que podem ser utilizados, inários que podem ser utilizados a fim de orientar as crianças para que essas se aproximem cada vez mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, professor Soares, nós temos que usar a criatividade, inúmeras estratégias para disponibilizar para as crianças, para os nossos filhos, um contato direto com a palavra de Deus e com o Evangelho. Perfeitamente. É interessante também deixar esses materiais tudo à vista, né? Para que harpas, bíblias, filmes evangélicos, etc., né? Para que isso possa propagar os princípios, os valores do cristianismo de uma forma bastante clara. Quero fazer menção também, dentro desse tópico, através dos símbolos cristãos, no 5º livro no Antigo Testamento, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6, versículo 7 em diante, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só que interessante, né? A comunidade israelense, desde tempos antigos, mostrando a importância educacional dos judeus ter, né, a compreensão exata da Torá, e assim isso pudesse ser propagado com o passar do tempo. Versículo 7, eu gosto muito da expressão na Almeida Revista Atualizada, gosto muito dessa expressão, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Ele segue aí o texto maravilhoso, tratando sobre esses princípios, esses valores tão belos, né, que a comunidade judaica nos lega através da palavra, da Torá, da palavra de Deus, no caso o Pentateuco. Então, é interessante que através desses símbolos, através dessas instruções, através desses valores, possamos cada vez mais fazer lembrança, né, do Deus de Israel de uma forma bastante maravilhosa. Também tem um texto maravilhoso, na lição anterior, na Escola Bíblica Dominical, nós fizemos menção dele, que está na lição anterior, mas faz necessário também ler novamente aqui, no capítulo 78, no livro de Salmos. É um salmo maravilhoso, realmente, que diz assim, ó: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Ali vem trazendo aí relatos maravilhosos. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. Aí segue em diante, a fim de que nossa geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe obedecesse os seus mandamentos. Então ele vai mostrando uma série de argumentos, uma série de princípios, de valores que essa geração, a família, tem que dar continuidade a esses ensinamentos para os seus filhos, através dos filmes, através dos cânticos, através do culto doméstico, né? Então, esses textos lidos, né? Meditado, compartilhado. Então, é uma forma de o poder do Evangelho ir impactando, né, a família de uma forma maravilhosa. Então, realmente é uma missão nobre das famílias cristãs, realmente dar continuidade àquilo que Deus assim reservou para as famílias, pastor Zé Roberto. Isso mesmo. E esse ponto 1.3 ainda acrescenta que a importância de se levar os filhos à igreja. Então, desde cedo ali, levar para a escola bíblica dominical, matriculá-lo em uma classe de acordo com a faixa etária daquela criança. Então, é uma oportunidade ímpar, singular, para que essa criança
tenha contato com a palavra de Deus. E aí nós queremos enfatizar a importância de você não apenas deixar o filho lá na escola bíblica dominical, que você também vá para a escola bíblica dominical com ele, com essa criança. Tem faixas etárias específicas e tem classes de adultos. Então você deixa a criança lá na classe dela, mas vai para a classe dos adultos. Então é uma oportunidade de demonstrar que também você valoriza a escola bíblica dominical. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Então é importante que os pais mostrem o valor da igreja, do culto, e aí alguns cuidados precisam ser tidos. Às vezes os pais fazem críticas à igreja, críticas aos pastores, à liderança, e as crianças não têm maturidade para ouvir determinadas coisas que são ditas, e por causa disso elas acabam se distanciando e se afastando da igreja. Então é importante que os pais sigam para a igreja, assim como fez Ana, que ia à igreja e que depois levou o seu filho Samuel para a igreja, dedicando a casa do Senhor, dedicando ao templo. O próprio Jesus, ele foi apresentado no templo, Jesus foi levado ao templo. Jesus estava entre os doutores da lei, ali prescrutando a palavra, a Torá, as Escrituras. Então é importante que as crianças tenham esse contato com o Evangelho. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que ele, mesmo que envelhecer, não se esquecerá dele. Evidentemente, essa é uma palavra, enquanto um princípio, né? É um princípio geral, não se pode estabelecer isso como regra. Evidentemente, a criança pode vir a se desviar quando crescer, mas o que o texto ressalta, e nós devemos assumir isso, é que quanto mais nós levamos para a igreja, ensinamos a palavra com amor, com carinho, sem imposição, né? Não por meio de uma opressão, maiores serão as chances dessa criança continuar na igreja, servindo a Deus, observando a palavra de Deus. Então, nós temos aí, professor Soares, mais uma estratégia, digamos assim, para ganhar os filhos para Cristo, que é levá-los à igreja. É o ponto 1.3. E tem aí um ponto 1.4, que é tendo um viver cristão. Isso quer dizer, então, que diante de tudo isso ainda é importante que se dê um bom testemunho, principalmente aquelas pessoas que são evangélicas e que têm seus filhos e que querem conduzi-los a Cristo. Não adianta levá-los para a igreja, não adianta obrigá-los a ir à igreja e não dar um testemunho e não viver como cristão. Sem sombra de dúvidas, né? O testemunho cristão vai falar mais que as palavras, né? Uma das coisas que muito me chama a atenção na pessoa bendita e eterna de Jesus, que Jesus, quando você vai observar nas páginas do Novo Testamento, Jesus não era um homem que falava muito. Jesus era um homem que falava, um homem Deus, que falava pouco. Mas o pouco que Jesus falava, Jesus transformava com sua fala. Mas, acima de tudo, era a atitude de Jesus, o exemplo de Jesus, a conduta de Jesus é que fez grande diferença, dentre outras características, manifestando o poder de Deus. Então, o tópico é 1.4, tendo um viver cristão, as crianças observam atentamente se agimos conforme o ensinamento. Eu tiro o pastor Zé Roberto por minha menina, né? Eu tenho uma menininha, como você conhece, e realmente ela observa todo o meu proceder, toda a minha conduta, né? E é interessante, né? As crianças elas têm uma sensibilidade realmente bem aguçada, dada pelo próprio Deus. Então, a atitude do cristão deve falar mais do que suas palavras. Isso aí é fato. E a característica, o distintivo do cristianismo é justamente a sua atitude moderada, ponderada, equilibrada, para analisar as situações diversas da vida de uma forma geral. Então, isso é um ponto que a família cristã realmente tem que observar de uma forma bastante contundente, né? Então, a boa conduta do cristão em casa, principalmente em casa, porque não adianta eu ser entre aspas, né, o pastor Zé Roberto analisando, uma pessoa mostrar um certo tom de santidade em determinada localidade, a minha casa ser o contrário.
Então, é uma incoerência de um cristão realmente, que isso não é no meu viver. O fato é, precisamos realmente ter uma conduta cristã equilibrada e ilibrada. Vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito da evangelização da família. Professor Soares, nós temos aqui o segundo ponto da nossa lição, que é um desafio ganhar ou evangelizar o cônjuge. E isso acontece, nós vamos fazer aqui algumas orientações. Inicialmente, nossa orientação pastoral é que os jovens cristãos evangélicos, eles casem com pessoas evangélicas, né, para que não haja um julgo desigual, como diz Paulo aos crentes lá de Corinto. Então, essa é a orientação bíblica. Então, não adianta, não é nada interessante o jovem cristão, não, estou namorando uma pessoa que não é evangélica para eu ganhá-la para Jesus. Pode até acontecer de ela ganhá-la para Jesus, mas pode acontecer também da pessoa que não é evangélica ganhá-la para o mundo, né? Além do que, um casamento dessa natureza pode acabar trazendo transtornos futuros. Então, feita essa ressalva, nós queremos agora entrar numa outra realidade, num outro aspecto, num outro contexto, que é, professor Soares, quando acontece de uma pessoa tomar sua decisão por Cristo e o seu cônjuge, marido ou mulher, não ser ainda evangélico, não ser ainda cristão. Então, nós teremos aí o desafio de ganhar essa pessoa para Cristo. O ponto 2.1 traz o seguinte aspecto aí, trazendo a esposa a Cristo. O que é que pode ser feito, com base aí na nossa lição, o que é que pode ser feito para se ganhar a esposa para Cristo, no caso de um marido que tomou a decisão de ser evangélico, de ser cristão, mas a sua esposa ainda não é crente? Interessante, né? Realmente é um ponto interessante aqui no caso da pessoa que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, no caso o homem, né? E sua esposa até então não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Primeiro passo, uma das características desse cristão, desse obreiro, né? Desse cristão, é amar, né? Ser realmente, manifestar a afetividade cristã na sua essência, né? Nos seus poros, de uma forma realmente bastante amorosa, amando Cristo como Cristo amou a sua igreja. Então, Jesus morreu por amor à igreja, logo o marido, à semelhança de Cristo, deve colocar os interesses da esposa à frente dos seus e cuidar dela física, emocionalmente e psicologicamente. Então, amar essa pessoa, né? Dar exemplo, acima de tudo. Eu acredito, pastor Zé Roberto, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, realmente você compreender, você como cristão, você como crente, realmente se fundamentar em Cristo Jesus, no amor eterno de Deus, orar, buscar realmente a presença de Deus para que essa pessoa possa de fato, que você ama, você vive com ela, possa de fato realmente aceitar Jesus como você assim aceitou. E como é que você vai fazer isso? O seu testemunho, a sua atitude como cristão vai convencê-la, vai de uma certa forma fazer com que ela mude de posição, mude realmente de comportamento e veja uma transformação na sua vida.
eu acredito que vai falar mais do que as suas palavras, as suas ações como cristão, as suas atitudes como cristão, para essa pessoa vai falar de uma forma profunda no seu ser. A mulher, por sinal, pastor Zé Roberto, meu caro telespectador, ela tem uma sensibilidade muito aguçada, até mais do que o homem, não é verdade? Então, quando o homem se comporta dessa forma, com uma atitude de um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro cônjuge da parte de Deus, vai convencer e realmente ela vai se voltar. Então essa é a estratégia, amando-a como Cristo amou a sua igreja, cuidando fisicamente, emocionalmente. A mulher, psicologicamente já foi comprovado, ela tem um aspecto emocional mais delicado, mais sensível. Muitas vezes o homem é um pouco truculento, ele precisa realmente recuar um pouco para ganhá-la, ela para o reino de Deus. Muito bem, aí nós temos o outro lado, professor Soares, que é como trazer o esposo a Cristo, que é o ponto 2.2 da nossa lição. É bastante desafiador e é muito comum nas nossas igrejas. Nós sabemos que nas nossas igrejas nós somos a maioria formada por mulheres, são as mulheres que geralmente tomam a decisão, o número de homens é menor. E acontece de mulheres cristãs tomarem sua decisão e os esposos não. Então, o desafio é o que fazer quando uma mulher cristã, evangélica, mas ainda não tem o seu esposo crente. Então, o comentarista aqui, ele dá algumas sugestões, algumas orientações. A primeira é uma sujeição a ele. E essa sujeição deve ser uma sujeição em amor, não é? Não é isso, professor Soares? Perfeitamente. Então, a submissão da mulher, né? Realmente é importante ela ser submissa exclusivamente ao seu esposo. Um exemplo, a gente pode até colocar aqui, muitas vezes o esposo ele não entende ainda a mensagem de Cristo Jesus, então ele precisa de realmente a presença da esposa. Então a submissão da esposa realmente vai ganhar o seu esposo para o reino de Deus. Como? Por exemplo, sempre cuidando do seu esposo antes de sair para a igreja, antes de sair para o círculo de oração, ou qualquer tipo de trabalho que possa realmente ser executado na igreja, e ela tem aquela chamada, ela tem realmente aquela vontade da parte do nosso Deus. A gente percebe que essa sujeição aqui, trazendo o esposo a Cristo, sujeitando-se a Ele, ou seja, cuidando dele. Assim como o exemplo aqui de Sara, obedecia a Abraão, obedecendo, fazendo os seus afazeres domésticos, deixando tudo, os pontos nos is, vamos dizer assim, tudo arrumadinho, tudo limpinho, e ficando sempre na obediência do seu esposo. E aí automaticamente ele vai vendo realmente a sua atitude de uma verdadeira serva de Deus, uma verdadeira cristã. Eu tenho vários exemplos, pastor Zé Roberto, meu caro telespectador, que realmente aconteceu isso. Muitas vezes a mulher, diz a psicologia que a mulher ela pronuncia cerca de 8.000 palavras em detrimento de 6.000 palavras de homem, ou seja, a mulher ela tem uma habilidade de falar muito, né? E aí, quando ela se cala em relação ao seu esposo para ganhá-la para o reino de Deus, para Cristo Jesus, a sua atitude de boa dona de casa, de boa esposa, de boa mãe, vai de uma certa forma constranger, vai de uma certa forma sensibilizar o seu esposo. Isso mesmo. Então nós temos aí algumas sugestões que foram apresentadas pelo nosso comentarista, que é a sujeição em amor, evidentemente, não é uma sujeição baseada na opressão, pelo porte cristão, exemplo, né? Mas, inclusive aqui eu quero dar uma orientação, isso pode acontecer, muitas mulheres querem viver dentro da igreja e às vezes não dá a devida consideração ao seu esposo, o carinho, a atenção que lhe é devida. Pode acontecer também do esposo em relação à esposa. A questão do afeto, né? Às vezes se ganha o cônjuge, não pelas inúmeras palavras que se utiliza, mas pelo afeto, carinho, pelas coisas simples, pelas coisas corriqueiras, né? Que um trata em relação ao outro, e ainda pela beleza interior. Então é importante que se cultive esse tipo de beleza. Evidentemente, nós não estamos aqui desfavorecendo o cuidado com o físico, que tanto o homem quanto a mulher devem ter, nas devidas proporções, sem exageros, evidentemente, mas importante também que se cultive a beleza interior, valores interiores, internos, que permanecem e perduram para mais tempo.
principalmente porque a caminhada do casal, ela vai tomar tempo, e nessa jornada é importante que haja uma boa companhia, que se valorize não apenas o aspecto da sexualidade, porque tem algumas pessoas, professor Soares, que pensam que casamento é só sexo. Casamento é amizade, é companheirismo, então é importante que esses aspectos sejam valorizados. E quando o marido ou o esposo não é cristão, é preciso que a esposa se utilize de sabedoria, de bom senso, cuidado, saiba tratar, saiba lidar, saiba respeitar o outro, para que não venha a perdê-lo, e não apenas perdê-lo para Cristo, mas também perder o próprio esposo. Então é importante que isso seja cultivado, e é importante que esses dois aspectos sejam vistos aí, e há um texto bíblico que diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Então, o homem sábio também edifica a sua casa. Então, é importante que o relacionamento seja um relacionamento saudável, e ter cuidado, irmãos. O que mais acontece, que a gente vê que algumas pessoas não ganham os seus cônjuges para o Evangelho, para Cristo, às vezes é porque se quer impor, se quer ganhar no grito, na imposição, e assim definitivamente não funciona. É preciso que seja pelo amor, pelo afeto, pela conquista. Esse é o caminho, não há outra possibilidade. Perfeitamente. Então, o equilíbrio, né, dos cônjuges, tanto para conquistar o seu esposo, a sua esposa, para o reino de Deus, deve ser realmente a sabedoria, pedir sabedoria a Deus, pedir a Deus realmente um espírito de mansidão, de quietude, né, para que ambos possam vir a sua família adorar a Deus na beleza da sua santidade de uma forma bastante ordeira, de uma forma bastante edificante, que é isso que Deus quer. Deus quer que realmente a família vá para o seu santuário e adore Ele na beleza da sua santidade, homem e mulher. Então, cada um dando a sua contribuição, como aqui o comentador recomenda, né, aqui destacando a mulher, no caso, para conquistar o seu esposo, sendo submissa ao seu esposo, pelo porte, como verdadeira cristã, sem palavras grosseiras, né, em determinadas situações, a beleza interior. E então essas características, como você destacou muito bem, pastor Zé Roberto, e aqui o comentador, é extremamente relevante, importante para que ambos possam conquistar, né, e cada vez mais a família possa ser ganhada nesse sentido aí, né? Então, esses pontos é extremamente relevante. Muito bem. Então, você que nos acompanha, se você acontece de você ser um marido, uma esposa, que o seu cônjuge ainda não tomou sua decisão por Cristo, não desista, continue orando, pedindo sabedoria a Deus para ganhá-lo, né? Saiba tratá-lo com respeito, não pense você que você irá ganhá-lo no grito, na força, na imposição. É uma conquista, o Evangelho é graça, é misericórdia, e às vezes a ansiedade, o desejo que se tem, e até as cobranças, né? Porque as pessoas geralmente querem que o marido crente traga a esposa para a igreja, a esposa traga o marido, e essas coisas às vezes não acontecem assim do jeito que a gente quer e na velocidade que a gente quer. Então, tenha um pouco de paciência, continue orando, continue trabalhando na evangelização, com carinho, com afeto, com graça e misericórdia. Espere o tempo de Deus e tudo haverá de ser feito conforme a sua valiosa vontade. Bem, nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer uma rápida pausa e logo em seguida nós iremos retornar falando sobre a evangelização dos parentes. Continue conosco.
Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando, nesse terceiro trimestre de 2016, o desafio da evangelização, obedecendo o ID do Senhor Jesus Cristo, a levar as boas novas de salvação. E a lição que nós estamos debatendo é o poder da evangelização da família. É muito importante a gente destacar realmente a importância. Jesus deu valor à família. A família é o berço de todas as coisas, é a gênese, é o começo, realmente. A família é a obra-prima de Deus, instituída, é uma ideia divina. Então, a família ela tem que ser impactada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, como assim foi a família do carcerário de Filipos aqui, onde realmente foi impactado pelo poder de Deus através de dois servos de Deus, Paulo e Silas. Da mesma forma, meu querido irmão, a sua família, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia verdadeiramente que sua família vai ser abençoada por Deus. Deus quer abençoar as famílias. E nesse tópico, o tópico 3 da nossa lição, destaca evangelizando os parentes. Como é importante nós, como obreiros, cônjuges, toda a família evangelizando aqueles parentes que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha a importância do testemunho, pastor Zé Roberto. Como é importante realmente o testemunho, porque os parentes não crentes, eles estão observando, acima de tudo, é o nosso comportamento como cristão. Olha o crente, o que está fazendo o crente, geralmente as pessoas dizem isso, é justamente isso, a gente... porque é crente. É porque é crente, Então é importante, meu caro irmão, meu caro telespectador, principalmente o cristão, ganhar o seu parente que não é crente, através do seu testemunho, um testemunho valente no sentido de ser um desbravador do Evangelho de Cristo Jesus, realmente conhecedor da palavra e cumpridor da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Então, os parentes também podem ser alcançados para Cristo pelo testemunho e pela pregação do Evangelho sacrossanto de Cristo Jesus. O tópico 3.1, em tempos favoráveis, uma bênção recebida, uma data especial, pode ser uma ocasião especial, pode ser uma data de nascimento, pode ser um aniversário, pode ser uma celebração de casamento, pode ser um presente da parte de Deus, que ele foi galardoado pelo próprio Deus. E aí você pega o ensejo e começa realmente a enfatizar o amor de Deus sobre essa pessoa que não é crente. É isso mesmo. E aí, professor Soares, é importante a realização de um culto de gratidão, numa situação favorável, de ter um momento de confraternização familiar, e a gente aproveitar esse momento, assim, sutilmente para levar o Evangelho, para testemunhar, para mostrar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, aproveitar essas datas especiais, cultos festivos, mas também reuniões familiares, Dia dos Pais, Dia das Mães, são momentos oportunos para nós testemunharmos e levarmos a palavra de Deus. Aí nós temos também aqui no ponto 3.2 a evangelização aos parentes em tempos de crise. Toda família tem os seus problemas, passa por suas adversidades, alguém adoece, alguém passa por alguma privação financeira, alguma pessoa... Pode acontecer também, alguém morre na família. Então, são situações essas de crise, às vezes de angústia, às vezes situações que nos colocam numa condição mais meditativa, reflexiva. Então, esse também é um momento que se deve utilizar para levar a mensagem do Evangelho, uma mensagem de esperança. De repente alguém perdeu um ente querido na família, e aí alguém da família naquele momento leva uma mensagem de esperança, de conforto, mostra que Jesus é a ressurreição e a vida, que aquele que está morto, ainda que tenha morrido, vai viver. A pessoa enferma, orar pela pessoa enferma, também ajudar, é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, professor Soares, é importante também que na família haja solidariedade, às vezes no momento de dor, no momento de necessidade, de privação também, privação financeira, de escassez, de dificuldade, quando alguém se dispõe a ajudar uma pessoa da família, não apenas para ganhá-lo para Cristo, mas para ajudar mesmo. E nesse momento de ajuda, de auxílio, é o momento que a pessoa de repente
percebe ali um coração generoso. Isso fala também em prol do Evangelho. Diz, oh, meu Deus, que pessoa generosa, caridosa. Então é importante que se leve em consideração. Então, de acordo com o nosso comentarista aqui, professor Soares, nós temos, para evangelizar os nossos parentes, duas estratégias aqui que são postas e possibilidades nos tempos favoráveis, no tempo da bonança, bem como nos tempos adversos ou nos tempos de crise, né? Então são duas situações, né, tanto de forma favorável como não favorável, em tempo de crise, mas o fato é, o Evangelho de Cristo Jesus tem que chegar a essas pessoas. Então são momentos oportunos, né, tanto no aspecto favorável ou não favorável, de levar a boa notícia de Cristo Jesus. Ou seja, a boa notícia de Cristo Jesus, sempre ela é bem-vinda, que seja em tempos favoráveis ou não favoráveis. Por quê? Porque ela é revolucionária, ela é transformadora, ela aponta verdades, ela aponta a vida. É interessante que o Evangelho de Cristo Jesus, para a família e principalmente para os parentes que não são crentes, ela é novidade de vida. E a novidade de vida que é a mensagem de Cristo Jesus, era uma novidade de vida transformadora. Proporciona vida, proporciona um caminho, proporciona um escape, um horizonte da parte do nosso Deus. Então, essas estratégias, elas são extremamente importantes. Eu lembro-me de um episódio aí, lá no Evangelho, que trata sobre um diálogo de Jesus com seus próprios discípulos, né? Jesus, indagando, diz, que diz os homens, seu filho do homem? Né? Ou seja, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aí, nesse diálogo, Jesus com seus discípulos pergunta, né? Pergunta um diz, talvez tu fosse aí João Batista, o profeta Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Jesus, indagando, dialogando com eles, Pedro, com muita sabedoria e inspiração da parte do nosso Deus, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, é esse Cristo Jesus que nós queremos te apresentar. Você que faz parte, você que é pai de família, mãe de família, e você provavelmente possa realmente ser impactado com o Filho do Deus vivo na sua família, transformando a sua família, trazendo saúde espiritual para a sua família, saúde financeira para a sua família, saúde física para a sua família e, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus para a sua família. Isso mesmo. E aí, professor Soares, nós já à guisa de conclusão, nós queremos ressaltar aqui que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, o versículo que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Evidentemente, essa não é uma promessa, mas que pode se tornar real na sua vida se você creu e você evangelizar, der um bom testemunho, convidar seus parentes, ensinar seus filhos na palavra de Deus, seu cônjuge. Então, essa palavra que foi direcionada ao carcereiro lá de Filipos, ela pode se aplicar e se realizar também na sua família, se você evangelizar os seus parentes, seus entes queridos, e você, quiçá, possa dizer e constatar, como disse Josué lá no capítulo 24 do seu livro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, também é a nossa vontade. Então, batalhe por isso, evangelize com carinho, com amor, com dedicação, com graça, os seus parentes, os seus filhos, o seu cônjuge, para que eles também possam servir ao Senhor nosso Deus. E aí, professor Soares, o debate continua, né? Nós estamos aqui tratando a respeito desse assunto, não dá para esgotar tudo aqui nessa aula, mas nós temos escola bíblica dominical nas nossas congregações, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Então, queremos convidar você a participar das nossas aulas. Inclusive, a Escola Bíblica Dominical é um espaço muito favorável para a evangelização da família. Eu, particularmente, desde cedo, levei os meus irmãos para a Escola Bíblica Dominical. E eles foram ficando lá na Escola Bíblica Dominical, sendo evangelizados pela Palavra de Deus. E tem muitas crianças, professor Soares, que a gente traz para a Escola Dominical, e ali elas vão
vão se aproximando da igreja, os pais nem evangélicos são, mas às vezes uma coisa boa, essas crianças, elas acabam trazendo os seus pais. Eu mesmo conversei um dia desses lá em uma das nossas congregações, depois do culto, e um dos pais me testemunhou, disse: olha, eu não era evangélico, minha filha decidiu fazer parte da igreja, começou a visitar e a participar, e eu comecei a trazê-la para a igreja, e por fim eu acabei também ficando e tomando a minha decisão por Cristo. Então, a igreja, esse espaço eclesiástico, a escola bíblica dominical, que nós tanto temos falado aqui, defendido, é muito propícia para a evangelização e para o ensino da família, no temor, ao temor do Senhor e a permanecer na palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, pastor Zé Roberto, realmente a escola bíblica dominical, o maior seminário da face da terra, é o local propício para a instrução, para a aprendizagem de toda a família. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, toda a família na escola dominical, aprendendo da palavra do Senhor, no dia do Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Então, toda a família ela é privilegiada por ter a escola bíblica dominical e todos juntos aprendendo realmente a palavra do Senhor. Somos bem-aventurados porque Deus nos concede, e que você realmente possa ter essa sabedoria da parte do nosso Deus e levar a sua família para a escola bíblica dominical. Você vai ver a grande diferença. Muito bem, então queremos convidá-lo próximo domingo, a partir das 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical em uma das nossas congregações. Não fique de fora, se matricule, leve seus filhos, mas fique lá com eles também. Estamos chegando à conclusão do nosso programa, convidamos a você permanecer conosco. Na próxima aula estaremos estudando mais um assunto a respeito do desafio da evangelização. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.